Olá, boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande contar com a presença de vocês. Está fluindo bem, certinho o som. Dá para a gente continuar seguindo. Gladys, boa noite. Nishida, boa noite, amigos. Ana Paula, Clarissa, como é que vai? Adriana, tudo bem com vocês? Deixa eu baixar o som aqui para eu não me perder aqui, senão dá um delay, já viu, né? Estivemos agora. Silvia, boa noite, amiga, seja bem-vinda. Fabi estava conosco lá na live que fizemos agora há pouco com a nossa querida Tereza Alves, do Centro Espírita Irmã Gertrudes, de Recife. Tereza é uma alegria contagiante. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. A Tereza é uma alegria em pessoa. Quem não conhece a nossa amiga Tereza, sigam lá, Centro Espírita Irmã Gertrudes. A Tereza é realmente um doce de criatura, uma alegria contagiante que envolve os nossos corações. Ana, quanto tempo, que saudades de você. Olha, Clara, Ana apareceu a Margarida. Quanto tempo, Ana, olha só. E Ana, aproveitando a sua presença aqui, que você fica fugindo da raia faz tempo, né? Lembrei até daquela novela que tinha Ana Raio e Zé Trovão. Olha só, Ana foge da raia. Mas olha, dia 25, 26 e 27 de julho, temos aí a presença da nossa querida Clara, vai participar aí. Deixa eu ver que dia que a Clara vai participar. Acho que é segunda-feira, dia 25. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Dia 25, a Clara vai estar juntamente com peraí, não é com a Érica, gente, peraí, com a Elaine. A Clara vai estar junto com a Elaine nas reflexões das 22 horas. Olha o Gleison chegando aí também. Dia 25, exatamente. Olha, formamos 3 duplas fantásticas, queridos amigos do coração. Dia 25, a Clara com a Elaine. No dia 26, o Gleison e a Érica. E no dia 27, a Daniele com o Marquinho Faria, que está aí também. Então, Ana, olha só, hein? Frutos sendo plantados e a colheita maravilhosa desses amigos, viu? Muito bom, gratificante mesmo esses momentos. Gente, aqueles que estiveram conosco lá com a Tereza, gratidão pela presença. A gente não dá para cumprimentar a todos, porque quando a live é em dupla fica um pouco mais difícil, mas eu só tenho gratidão àqueles que estiveram conosco e aqueles que não tiveram, têm a opção também de assistir no nosso canal do YouTube. Eu acabei de subir o vídeo para lá também. Falamos sobre as aflições da vida. Olha, falo para vocês que é um tema muito atual e realmente foi muito bom, foi muito gratificante participarmos desse projeto aí juntamente com a Tereza. A Tereza sempre, como eu falei, ela é uma querida amiga do coração. A gente só se conhece virtualmente, como a maioria de vocês aqui, né? Tudo em gotas de óleo. Deve ser nossa querida amiga Jacira. Boa noite, Jacira. Seja bem-vinda. E deixa eu fazer o merchan, então, enquanto vocês vão chegando. E eu vou mandando os aviãozinhos por aqui. Bom, amanhã às 20 horas, nós teremos uma live. Jacira, essa live é muito boa para você também, que é da área da saúde, tá? A Maria Inês da Silva, Inês farmacêutica, vai estar conosco no projeto que retomamos de um tempo, Entrevistas. E ela vai falar sobre saúde e qualidade de vida em foco, tá? Convido a vocês a estarem conosco. A Inês vai trazer bastante orientações dessa... sabia que era você, Jacira. Conheço o seu perfil também. Jacira é uma querida amiga. Espero que você esteja bem, né? Espero que você esteja se recuperando bem. Jacira passou por uns perrengues também, por umas aflições da vida, né, Jacira? Mitico, boa noite, querida. Seja bem-vinda. A Jacira passou por umas aflições aí que a gente olha, a gente fala algumas provas, não é para qualquer um não, viu, gente? É provas
Provas universitárias, viu? Provas universitárias. Olha, então amanhã às 20 horas, a nossa querida amiga Inês vai estar falando sobre saúde e qualidade de vida em foco. Aspectos muito importantes que vale muito a pena, tá? Estou mandando aviãozinho aqui pelo outro celular. Rose, boa noite. Chegou aí conosco. A Mitico comentou na live lá que ela foi novamente ao Grupo Espírita da Prece, na casa do Casa de Memórias e Lembrança de... Como é que fala? Do nosso querido Chico Xavier. Deixa eu ver quem falou aqui, eu não posso sigo todo mundo sentada. Tá certo, vamos nessa. Vamos nessa. Fabi, é importante a gente estar envolvido num trabalho do bem. Deixa eu acabar de mandar os aviõezinhos aqui, que agora que me perco um pouco aqui, porque pelos computadores é muito mais prático, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente, que como a gente disse, que atrás vem gente, né? Vamos lá. Parará, pá, 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 pá. Ai, Jesus do céu, quanta coisa aqui. Mas vamos chegar lá. Pronto, mandei. Agora vocês mandam os outros. Na verdade é o seguinte, o Grupo Espírita da Prece funcionava na João 23. Recentemente eles mudaram o Grupo Espírita da Prece para a mesma casa do nosso querido Chico Xavier, onde o Chico Xavier residiu quando morava em Uberaba. Então a Mitico esteve lá. Emily, boa noite, seja bem-vinda. A Emily esteve lá conosco também na live que fizemos com a nossa querida amiga Tereza. E então, amanhã, 20 horas, retomamos o projeto Entrevistas, trazendo a Inês Saúde e Qualidade de Vida em Foco. No sábado, às 21 horas, quem vem conosco é Elaine Menato, de São João do Boa Vista, e vamos conversar daquele projeto Refletindo com Amigos, que Marquinho já participou, que a Clara já participou, que a Jacira já participou também, e nós vamos conversar sobre um tema importantíssimo: desanimar jamais. Desanimar jamais. No domingo, salvo engano, por enquanto ainda estou, pelo menos, eu preciso confirmar com a Roberta, estou com uma live às 10 da manhã para falarmos sobre Jerônimo Mendonça no perfil do Instagram do Centro Espírita Irmão Oscar, 10 da manhã no domingo. E na segunda-feira, a semana minha olha, essas 2 semanas estão bem agitadas, viu? Na segunda-feira, às 20 horas, no Joca Vieira, nós vamos estar falando sobre conflitos familiares, tá? Então, segunda-feira, às 20 horas, conflitos familiares. Aí, segunda, terça e quarta, continuamos aqui às 22 horas. Aí, na segunda-feira, eu passo os outros recados, tá bom? Lembrando, então, marquem na agenda de vocês, 25, 26 e 27 de julho, vão estar os nossos amigos fazendo as reflexões das 22 horas. E no dia 31 de julho nós vamos fazer aquela live em comemoração aos 2 anos das lives que fizemos sobre Jerônimo Mendonça. Vamos fixar o comentário. Vamos fixar o comentário aqui. E hoje nós vamos duelar, hein? É o duelo, gente. Duelo. Vejam que coisa interessante essa mensagem. E vocês vão ver na história quão complicado e complexo é um duelo. Nós não estamos falando... Olá, Agatha, seja bem-vinda. Nós não estamos falando de duelo, né, daqueles tipo bang bang. Boa noite, Daniele, querida, seja bem-vinda. Mandei uma mensagem lá para você, depois, se você quiser, a gente conversa, tem que terminar a live e a gente está aqui para podermos conversar. Então, olha, nós vamos falar do duelo, mas não é o duelo daqueles dos filmes de bang bang, né, que costa com costa e vão andando e vão duelar. Aquele que conseguir for mais rápido no gatilho, fez-se a disputa e aí surge. Mas o duelo era uma coisa muito comum na história da humanidade. Mas esse duelo que nós vamos conversar não é duelo daquele tipo, é um outro tipo. Leila, boa noite, seja bem-vinda. É um outro duelo, tá? Então é um outro duelo que nós vamos
conversar. Estão preparados? Esse duelo é um dos mais difíceis da gente vencer, tá? E olha só, a história é curta, mas profunda e traz muitas reflexões. Todos apostos? 3, 2, 1 e vamos lá. Jorge, boa noite, seja bem-vindo. Jorge, nosso amigo querido também de São Paulo. E vamos duelar então, né, gente? No bom sentido agora. Um espírito de inteligência muito grande o assediava, como que num duelo mental, tentando provar-lhe a inexistência de Deus. Isso durava semanas. Quando tal fato acontecia, Jerônimo telefonava para Márcia e ela lia mensagens que lhe falavam de Deus, da natureza. Era uma conversação mental, um duelo de titãs, o espírito querendo provar-lhe o nada e o Jerônimo provando-lhe a existência de Deus e a reencarnação. Era uma tentativa de espíritos inteligentes, mas ignorantes do bem, tentando anulá-lo. Ele, que era uma estrela que brilhava em nome de Jesus, na consolação das almas, demonstrando cristamente a resignação ante os sofrimentos. Era a teoria e a prática espírita juntas. Aqui poderíamos até observar o item 246 do Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão. Há espíritos obsessores que têm o orgulho do falso saber, têm suas ideias, seus sistemas, suas ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Querem fazer prevalecer a sua opinião. Ari, boa noite, seja bem-vindo. Gente, vejam que coisa interessante. Esse duelo que acontecia de mente a mente, um espírito altamente inteligente, com uma inteligência incrível, vinha obsediar o Jerônimo. E o Jerônimo certamente, como vocês sabem, a gente sempre falou, por conta de muitos problemas das suas existências, situações pretéritas de débitos que ele foi acumulando, ele adquiriu com certeza muitos inimigos. E nesse afã desses inimigos, embora ele tivesse vindo numa encarnação de resgate, de reequilíbrio, de buscar a sua transformação, a sua reforma íntima nesta existência última que ele esteve aqui entre nós, o que acontecia? Que ele sofria constantemente assédio de espíritos obsessores. E um espírito desta envergadura, altamente inteligente, vinha fazer o quê? Vinha perturbar a sua paz de espírito. Boa noite, João Carlos, seja bem-vindo. Vinha perturbar a sua paz de espírito e num duelo de titãs, como está aqui no livro da Jane, num duelo mental, tentava, por toda maneira, querer demonstrar a Jerônimo a inexistência de Deus. E o Jerônimo, com essas dificuldades, imagine, né, um espírito preso a um leito de dor, uma cama ortopédica, sem condições de se locomover, de fazer nada, sofrendo o assédio de espíritos infelizes, inteligentes, mas infelizes, porque a gente sabe que a inteligência não tem nada a ver com o preceito de evolução espiritual. Não é porque uma pessoa é altamente inteligente que ela tem uma cultura, que ela tem uma evolução espiritual. Muito pelo contrário, pessoas altamente inteligentes cometeram horrores ao longo da história da humanidade. A gente pode perceber aí pelos livros de história que mostram com certeza para nós todo esse processo. E vejam que esse espírito queria, por toda a lei,
mostrar a inexistência de Deus. E naquele momento, naquela perturbação, imagina, vinha uma ideia fixa ali, Deus não existe, sai dessa coisa. E Jesus também passou por essa situação, lembrei agora, aquela tentação de Jesus no deserto. O duelo mental que Jerônimo tinha que tentar travar com esse espírito, recorria a quem? A Márcia, pedia para que a Márcia ficasse lendo para ele mensagens sobre Deus, sobre a natureza, sobre paz, sobre a esperança, sobre o amor. E por conta disso, a ajudava, com certeza, né? Porque eu lembro até que, de certa vez, eu não vou saber exatamente qual era o livro, mas parece que o Divaldo estava num processo de psicografia de um livro muito com lá um monte de teses assim de ordem, como que eu diria para vocês, de processos obsessivos. E por mais que o Divaldo tentasse se concentrar, ele não conseguia. Ele não conseguia se concentrar. E parece que Joana teria dado a intuição para que ele colocasse, salvo engano, a cavalgada das Valquírias de Wagner num som bem alto, para que ele conseguisse, né, se desvencilhar daqueles pensamentos perturbadores de uma pleiade de espíritos infelizes que estavam ali naquele momento. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Nesta pleiade de espíritos que estavam influindo sobre ele. E naquele momento colocou uma música bem alta para que ele conseguisse desvencilhar daquelas energias. E aqui, qual que foi o recurso utilizado? Foi a leitura que a Márcia fazia para ele. E o Jerônimo, como a Jane conta para nós aqui, ele era o exemplo vivo do... quer ver? O exemplo vivo de resignação frente aos sofrimentos. Era a teoria e a prática espíritas juntas. Porque que a gente costuma dizer sempre, né? Olha, eu tenho conhecimento da doutrina espírita. Eu sei o que diz cada pergunta de O Livro dos Espíritos. Eu conheço de cor e salteado o Evangelho. Mas se nós não tivermos a prática do Evangelho em nossas vidas, de nada vale. Nada representa. Então, esses duelos, a gente precisa estar muito atento, que não é só em relação ao Jerônimo que isso pode acontecer. Nós, muitas vezes, estamos na tranquilidade do nosso lar, quando, num determinado momento que acaba acontecendo, vem um pensamento. Aquele pensamento, não vai ao centro espírita hoje, não. Não vai assistir aquela live, aquela palestra. Relaxa, você tem direito a descansar, a relaxar. É o assédio, talvez, das forças espirituais não tão evoluídas, que querem trazer o quê? O desequilíbrio, a desarmonia a vários corações. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Deixa eu marcar uma coisa que eu vi a Márcia, lembrei de um detalhe que precisava anotar. Obrigado, Márcia. Você me deu um link aqui que eu precisava fazer uma referência aqui também a uma pessoa. E vejam então, como é importante a nossa vigilância dos nossos pensamentos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, cuidado com aqueles pensamentos que chegam assim sorrateiros, sutis. Se nós, por exemplo, vamos a uma casa espírita e a gente vê alguma coisa que a gente não está muito de acordo, a gente já vem a maledicência, já vem de repente alguma situação para você tentar dissimular determinadas coisas. Precisamos estar atentos com as investidas. Sobretudo eu falo assim, nesse período que as casas espíritas ficaram fechadas, embora tivesse surgido várias e diversos centros espíritas fazendo palestras virtuais, houve muitas desavenças nas casas espíritas. Aqui em Araraquara nós tivemos umas 3 ou 4 assim, grupos que se separaram, tiveram grupos também que se uniram, isso aconteceu, também um lado positivo, mas
há muita divergência, há muito, como que eu diria, muito orgulho, muita prepotência de querer ser melhor que os outros. E nós estamos, né, nessa jornada para trabalharmos para o bem comum. E cuidado com as investidas do mal. E o mal não chega assim, fazendo barulho, né? Uma coisa assim, não, chega bem sorrateiro. Aquelas, sabe? Aquelas intuições não muito legais, né? Luiz, boa noite. Carol, boa noite. Sejam bem-vindas. Silvia, bem-vindo ao clube. Silvia está dizendo que uma vez ela foi ao centro espírita, na hora da palestra, ela tinha tanto sono que chegava a cochilar, sentada. Gente, falei para a Silvia, bem-vindo ao clube. Por que bem-vindo ao clube? Porque todos nós, eu particularmente, posso falar, né, de carteirinha. Já aconteceu várias vezes comigo. E muitas, às vezes, quando você está, por exemplo, quando você está fazendo tratamento espiritual, é aquilo que vem, aquele sono que, olha, você fica ali, ó, pescando. Fica ali pescando, como se, por exemplo, o que acontece? Fica como que aquela energia tenta tirar a sua concentração, porque o que vai nos libertar mesmo, sobretudo quando você está fazendo tratamento espiritual, é a palestra. O passe e a água fluidificada ajuda, com certeza. Deixa eu ver o que a Daniela escreveu aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver o que a Daniela subiu aqui. O Centro Espírita de Volta Redonda tem que trova de diretoria. Antigo presidente não queria reabrir o centro de forma alguma. Só com a mudança do centro que voltou essa... É verdade. Olha, o Muntico dizendo que também aconteceu. Tem umas palestras que dá sono. Ó, dá sono realmente, Flavinha, concordo com você. Tem algumas palestras que dão sono, mas na verdade, olha só. A Clara, na casa espírita que frequentava, tinha um orador que a voz dele dava muito sono. Por isso que é importante, e fica a dica para quem se propõe a falar em público, você tem que alternar o som, né? Você tem que alternar. Sobe um pouco mais, abaixa um pouco mais. Não pode falar assim, boa noite, estamos aqui e tal, que dá sono realmente. Mas vejam, essa questão é muito comum, sobretudo no tratamento espiritual. E o tratamento espiritual, as palestras são realizadas em média de 15 minutos. 15 minutos. Justamente para que a pessoa fique ativa, prestando atenção. Não é para você fazer uma palestra de meia hora. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, a Mitico falou. O Mitico, aí já é um aspecto já da mediunidade que começa a estar um pouco aflorada, né? A Rose, quando eu comecei a frequentar, há mais ou menos 12 anos, eu dormia nos estudos, nas palestras. Era incontrolável, é verdade, viu? É verdade. Isso, olha, Silvia, e o duro é isso. Imagine uma questão que você às vezes está ali na frente, no primeiro lugar, palestrante falando e você ali pescando. Gente, o que você tem que fazer? Naquela hora que você está sentindo sono, levanta um pouquinho, vai lá fora, vai no banheiro, lava o rosto, volta e fica atento, porque a investida é grande sim, viu? A Daniela, eu era fiscal do sono do pai. Ficava cutucando ele para não dormir. Não é fácil não, né? Tem lives que não conseguimos assistir até o final. Não é o caso dos palestrantes desse grupo. Emily, você é gentil demais. Aqui a gente nem sempre está na melhor, né? Toma água fluidificada. Realmente a gente tem que ficar muito atento. Porque eu falo assim, olha gente, quando você está fazendo um tratamento espiritual, o que acontece? Nós estamos fazendo um tratamento espiritual porque estamos em desarmonia. Se já desarmonia... Tá complicado. Deixa eu tomar um pouco de água, vai. É engraçado. Ficar bochechando é complicado. Quando nós estamos em tratamento espiritual, nós estamos passando por um processo, entre aspas, processo de uma influenciação. E, na verdade, o que está acontecendo? O que acontece? Tem algum espírito, algum irmãozinho menos feliz que está te acompanhando, alguma energia, alguma coisa desse tipo. Né? O que acontece?
Naquele momento, a palestra é para te dar orientação, para que a gente não continue errando naquilo que a gente continuava errando. Só que veio o sono, né? É como se fosse aquele sono que a gente não consegue se controlar, por mais que a gente tenta. E aí termina a palestra, que nem a Rose estava dizendo, e aí o que acontece? Acaba, o sono vai embora. Marquinhos, acordo às 5 da manhã, sentar já dou uma dormidinha. Olha, porque é importante assim, às vezes, não digo que você não tem um sono, às vezes, como o Marquinhos acorda muito cedo, né? Marquinhos acorda muito cedo, então realmente, se ele for participar de um trabalho na casa espírita, ele tem que dar uma cochiladinha antes, para que ele não venha, né, sentir o sono natural, porque acordou muito cedo. Mas não é esse sono que a gente sente. Porque vejam como que é engraçado. Sentiu o sono, terminou a palestra, ficar acordado, ligadão ali, ó, com 220. Nossa, que coisa interessante. Por quê? Porque realmente é um envolvimento espiritual. E a gente tem que estar ativo, prestando atenção, sabe? Não deixa a coisa, leva uma garrafinha com água, vai tomando um pouco d'água, sabe? Não deixa o sono tomar conta de você, principalmente quando você está no tratamento espiritual. Isso é fundamental. Né? Agora a gente tem que fazer o quê? O trabalho também antes de ir para a casa espírita, fazer a preparação. Não é tratamento espiritual, estou falando para vocês e para mim, tá? Não é chegar assim, ó. Fui lá, vou lá para fazer o tratamento espiritual, então saio daqui no agito, tal, naquela correria. Não. É dia de tratamento espiritual, faça o seu preparo, faça a sua preparação, né? Deixa eu ver o que a Emily escreveu aqui também. Ó, a Rose está dizendo que é levado a algum tratamento. Ó, Rose, pode ser e pode não ser, tá? Não vou dizer para você que era um tratamento espiritual. Pode ser que também você estava, né, recebendo ali uma influenciação de um espírito que não queria que você ficasse prestando atenção. Então a gente não pode dizer necessariamente que é uma coisa ou outra, né? Deixa eu ver que a Emily falou. Eu não lembro qual foi essa, Emily. Depois você me fala qual que foi dela. Depois de um dia de trabalho, entrar no espaço de paz também dá uma relaxada. Sim. Ô Marquinhos, tem um livro do Divaldo que fala sobre descanso do mínimo 30 minutos para que o corpo fique alerta, receba as energias da casa espírita. Você precisa tomar cuidado assim, vamos supor. Existe aquele relaxamento que você faz antes, vamos supor, que você... Por isso que as pessoas comentam também assim, ó, não vai para o trabalho na casa espírita depois de ter comido uma feijoada, que vai dar sono. Somente se o trabalho é à tarde. Nossa, aí você dorme legal mesmo, né? Aí não tem não tem água fluidificada que vai resolver. Mas a gente tem que estar muito atento para perceber quando é um sono físico e quando é um sono que vem daquele efeito, meio de como dar um envolvimento espiritual. E esse eu falo para vocês assim, aquele que a gente está assim, ó, pescando mesmo numa palestra, e às vezes não é o palestrante que está fazendo uma palestra cansativa, não. Eu falo para vocês, isso acontece mesmo. Então, quando você está percebendo que você está pescando, então é o momento de você ficar mais alerta. Ficar mais alerta para que você não venha sofrer essas investidas, né? Você estava em tratamento no centro e, como eu falei, já aconteceu comigo que eu, estando em tratamento espiritual, pesquei várias vezes. E a gente percebia que ali era difícil vencer. Então, eu não estava ali naquele momento sendo levado para um tratamento, né? É um tipo de desdobramento, né? Era uma outra situação mesmo, era envolvimento espiritual puro mesmo. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Mas o que eu falo? Está em tratamento espiritual? Culto do Evangelho no Lar. Está passando por um problema mais difícil? Aumenta a dose, né? Aumenta a dose. Então, cuidado, né? É sempre maior no período que nós estamos em tratamento espiritual. E o Jerônimo aqui, nesse caso do duelo, o que acontecia? Ele percebia a investida do espírito, porque o espírito falava, né, mentalmente com ele. Né? Ficava aquele duelo mental. Onde ele buscava ajuda? O recurso da Márcia. Márcia ligava, pedia, liga para a Márcia. Márcia,
Comece a ler algumas mensagens sobre Deus, sobre a natureza, sobre o amor, sobre as boas ações, que quando você começa a se ligar naquilo, você desfoca dos outros problemas. A gente desfoca. É como falar do pensamento. Começa a vir um pensamento repetitivo, te incomodando bastante. A gente tem que virar o pensamento, ver como se virasse a página de um livro. Virar a página. Muda o pensamento. Porque se vem um pensamento, fala assim, não faz isso. Os espíritos altamente evoluídos jamais vão te dar um conselho para você ficar relaxando em casa sem fazer nada. Sobretudo quando é dia de trabalho na casa espírita, Daniel, já tive época de fazer todos os dias o evangelho no lar. Tinha dia que era mais de uma vez. Maravilhoso para fugir desses pensamentos. Por aí mesmo, a Rose. Nos estudos, deixa eu ver aqui, nos estudos algumas vezes fui convidado a tomar passe, pois era só começar a leitura e um segundo eu já saía de cena. Graças a Deus isso passou. Márcia, acontece até na igreja católica, mas ninguém consegue dormir porque eu fico mandando as pessoas sentarem e levantar o tempo todo. Olha, que a gente costuma dizer, todo organismo religioso, como é que funciona? Tem espíritos, mesmo que seja na igreja católica. Tem espíritos no templo evangélico, no templo protestante, no centro espírita. Porque os espíritos ficam o tempo todo. Como a gente sempre fala, não é porque a pessoa desencarnou que vira santo. Já falamos isso, Cumprimentar quem chegou aqui, a Regina. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Deixa eu ver que tem outras mensagens aqui, está um pouco difícil. Quando a gente... deixa eu ver. A Jacira aqui. Muitas vezes nosso corpo relaxa, dá a sensação do sono. Procurar ouvir a palestra com mais atenção e vencer o corpo. Obrigado, Jacira, com esclarecimento também. E vejam, às vezes você vai fazer um tratamento espiritual e o que acontece? Vai surgir naquele dia uma série de entraves para que você não chegue tranquilo e sereno na casa espírita. Você vai ter a discussão na sua casa, no trânsito, com o teu chefe, com o teu funcionário, vai ter um monte de coisa. Então, o dia que você tem uma reunião na casa espírita, na sua igreja, onde for, é o dia de você fazer a sua maior vigilância. Porque é aí que mora o resultado das nossas transformações. Senão, a gente fica aqui meio que perdido nessa história, deixa eu ver o que mais eu vou falar para vocês aqui. Cuidado, então, com os nossos pensamentos. Nem sempre os pensamentos que chegam são nossos, porque a pergunta 459 do Livro dos Espíritos diz o quê? Kardec pergunta à equipe do Espírito de Verdade: interferem os espíritos em nossa vida? E a resposta: muito mais do que podemos dizer, que podeis imaginar. De ordinário, podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então, se os espíritos interferem em nossas vidas, muito mais do que nós podemos imaginar, nem sempre nós podemos dizer que o que eu estou pensando é meu. Aquele pensamento pode ser um pensamento intuitivo de um espírito que quer que eu não evolua, que eu não cresça, que eu continue fazendo a mesma coisa. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Então, vigiar os nossos pensamentos é condição importantíssima para que a gente consiga superar as nossas dificuldades do caminho. Eu vou fazer a releitura para aqueles que chegaram depois. A lição é pequena, então comporta uma releitura, Duelo. Um espírito de inteligência muito grande o assediava como que num duelo mental, tentando provar-lhe a inexistência de Deus. E isso durava semanas. Quando tal fato ocorria, Jerônimo telefonava para Márcia e ela lia para ele mensagens que falavam de Deus, da natureza, da esperança. Era uma conversação mental, um duelo de titãs, o espírito querendo provar-lhe o nada e o Jerônimo
provando-lhe a existência de Deus e a reencarnação. Era uma tentativa de espíritos inteligentes, mas ignorantes do bem, tentando anulá-lo. E ele, que era uma estrela que brilhava em nome de Jesus, na consolação das almas, demonstrando cristamente a resignação ante os sofrimentos. Era a teoria e a prática espíritas juntas. Aqui poderíamos até observar o item 246 de O Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão. Há espíritos obsessores que têm o orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre a ciência, a economia social, a moral, a religião, a filosofia e querem fazer prevalecer a sua opinião. Bom, essa situação aqui do livro dos médiuns é natural, né? A gente encontra espíritos encarnados que têm essa falsa arrogância de querer saber tudo, querer falar que está sempre certo. E o mais sábio dos sábios, né, sempre disse, né? Só sei que nada sei. Quando a gente aprender que nada sabemos, a gente começa realmente a aprender o verdadeiro saber. Tá bom? Então, cuidado com as investidas. As investidas dos espíritos altamente inteligentes. E vejam, essa questão de espírito altamente inteligente é mais ou menos assim. Já chegou a um caso de um espírito pseudo-sábio trazer comunicações e conseguiu enganar muito tempo um grupo espírita renomado. Um grupo espírita renomado, e ele vinha com ideias assim como se fossem revolucionárias. E demorou muito tempo para que aquela equipe espiritual de encarnados percebesse que estavam sendo vítimas de um espírito pseudo-sábio. Ele tinha plenos conhecimentos, só que ainda não tinha desenvolvida dentro dele a moral desenvolvida, né? A Clara está dizendo que a mãe dela chama essas pessoas de professor de Deus, porque sabem tudo. Tem umas pessoas que falam assim, né? Tem umas pessoas que se acham deuses, outros têm certeza, né? Fazer o quê? Como a gente costuma dizer, né? Que a morte nivela todos os prepotentes, os arrogantes do mundo, né? Faz parte do nosso processo, né? Gente, agora então nós vamos para as nossas vibrações. E antes das nossas vibrações, convidar a todos para estarem conosco, então, amanhã às 20 horas, que estaremos recebendo a nossa amiga Inês, fazendo uma live sobre saúde e qualidade de vida em foco, às 20 horas. Às 22, Flavinha, nossa querida amiga espírita, com o seu estudo do livro dos Espíritos, 22 horas. Na sexta-feira temos a Neuza no Essência Espírita, e às 22 horas eu acredito que a Daniele, não conversei com ela, mas acredito que, não sei se ela já vai estar em condições de fazer a live nesta sexta-feira ou não, mas depois, Daniele, se quiser colocar aqui, manda pra gente aí, pra gente saber. No sábado, então, às 21 horas, o Refletindo com Amigos, com a nossa amiga Elaine Menato. Beleza, gente? Então agora eu vou convidar vocês todos para a gente unir os nossos pensamentos em prece e oração para as nossas vibrações. Beleza? Deixa eu colocar aqui para que a gente possa dar sequência, né? E assim, amigos, vamos todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda. Conforme vamos relaxando, vamos soltando o ar lentamente. E conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixar-nos envolver pelos acordes desta melodia que vibra
juntamente com o pulsar do universo, nos leva em pensamento e em coração às esferas de luzes, ao encontro do nosso Divino Mestre, o nosso irmão Jesus. E a Ele vamos dizer: Mestre, muito obrigado pela sua presença constante em nossa vida. Somos gratos por tantas bênçãos, por tantas luzes na nossa caminhada que nos trouxeste pelo seu Evangelho de luz, de paz, de harmonia. Que possa abençoar a cada um de nós que se encontra nesta live, nesta noite, ou que vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces, que têm problemas de saúde, de corpo, do espírito, da mente. Mentalize esse ente querido necessitado. Se você também tem um animalzinho que porventura está passando por algum desequilíbrio, mentalize esse irmãozinho menor, que ele possa receber também da espiritualidade as energias de reequilíbrio, de cura. Mestre, vamos lembrar de todas as pessoas cujos nomes estão gravados aqui na tela. Que cada um deles possa receber as energias de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Vamos lembrar dos velhinhos, dos asilos, dos órfãos, dos presidiários, dos sem-teto, daqueles irmãos que perambulam pelas ruas, perdidos ainda nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Cada um de nós ainda traz no seu íntimo aquele pedido muito particular, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. E agradecidos que somos pela oportunidade desta singela reunião, agradecidos a cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco, a quem rogamos as bênçãos da espiritualidade maior. E rogando a Dr. Bezerra de Menezes que se coloque nessas águas, por meio da equipe médica espiritual, o remédio necessário para o nosso reequilíbrio, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradecidos que somos por esta singela alegria de estarmos todos juntos. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês por estarem aqui. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.